Paz seja convosco, meus irmãos. Deus abençoe a cada um. Desde já, o Espírito Santo, eu creio que vai estar trabalhando no coração, como tem trabalhado em todas as outras lives. Estamos aqui novamente, com o mestre André. Glória a Deus. Obrigado mais uma vez por estar conosco. É uma alegria nós estarmos aqui estudando a palavra de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar porque somente o Espírito Santo pode fazer com aquilo, tudo que a gente vem aprender nessa noite, o Espírito Santo possa trazer em algum momento sobre a minha, sobre a tua vida. Antes de orar, pastor, você quer fazer algum comentário antes? Dar algum lembrete? Saudar os nossos amigos aí que nos acompanham, com a graça, a paz e a misericórdia do Senhor. Estamos aqui na última aula da série Dons Espirituais. E todos os dons são espirituais. Nós temos dons espirituais de manifestação do Espírito Santo, que estudamos, 1 Coríntios 12. Temos dons espirituais de ministério, Efésios 4:11. E hoje nós vamos estudar dons espirituais de serviço prático. Nós vamos aprofundar esse tema. Mas antes vamos orar, agradecer a Deus por mais um ciclo, de estudo que estamos fazendo, encerrando, e logo começaremos o tão esperado, que é o ciclo de Apocalipse. Glória a Deus. Maravilha. Show. Eu creio que vai ser bênção, assim como essas lives a respeito do dom do Espírito Santo foi bênção, principalmente para a minha vida. Eu amo estudar. E aquele estudo que a gente aprende e não coloca em prática, talvez falando a respeito do que aprendeu, talvez exercitando ou relendo, a gente vai esquecer, E são coisas que lá no começo, quando eu me converti, vinha estudando e acabou ficando no esquecimento. Agora, trazendo a memória tudo de novo, é uma alegria. Mas vamos orar? Vamos orar. Aí onde você está nesse momento, feche seus olhos se você puder e leve seu pensamento mais alto, lá onde o Senhor habita, lá onde não tem preocupação, lá onde não tem ansiedade, lá onde não tem medo. Talvez o inimigo tenha colocado medo no seu coração. Talvez o Espírito Santo já tenha falado qual é a boa, agradável e a perfeita vontade dele. Que nessa noite o Espírito Santo possa falar fortemente com cada um de vocês. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço. A cada um que está acompanhando, a cada um, Senhor Deus, que não tem perdido essas lives, crendo que o teu Espírito está falando, crendo que o teu Espírito está direcionando a respeito dos dons, a respeito daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite não seja diferente, aonde teus filhos estiverem, em qualquer momento, Pai, que eles estiverem ouvindo essa live que vai ficar gravada, Espírito Santo, fala com eles, e que toda palavra possa ser como semente plantada, que possa crescer, essa árvore frondosa, gerar frutos, para a sua honra e para a sua glória, Senhor, no nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Graças a Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estudar a palavra. Eu sempre falo que nós aprendemos com a palavra, Nós somos instrumentos que estamos aqui, sendo canal de bênção para as suas vidas, porém é a palavra que nos ensina, Não é dom, É dom que a gente recebe de Deus para poder compartilhar com os irmãos. E a pessoa mais importante aqui, com certeza, é você que acompanha, que ama estudar a palavra, como nós também amamos a palavra do Senhor. E vamos para o nosso texto, lembrando que nós estávamos seguindo, você já fica como uma aula de homilética aí também para vocês, Para quem não sabe, homilética é a arte de pregar, A arte de saber preparar um sermão, conduzir um sermão na pregação. E o que nós fizemos aqui? Nós pegamos um esboço, e o esboço foi o próprio texto bíblico que nos deu, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, 5 e 6. Nós falamos do 1 ao 4, ao 3, mostrando as coisas espirituais que Paulo está falando, não só de dons, mas de toda a diversidade de operações espirituais. E aí os versículos 4, 5 e 6 nos deram diretrizes. Para quê? Para seguir sobre os dons de manifestação, que é do Espírito Santo, o Espírito Santo quem age. Depois nós trabalhamos os dons de ministério,
diaconia, né? Serviços. Quais são os ministérios? Aqueles listados em Efésios 4:11, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, e também está em 1 Coríntios, né? Nós também estudamos em 1 Coríntios 12:28 esses mesmos ministérios de uma outra forma. E hoje nós vamos estudar sobre o versículo 6, que é a conclusão do nosso estudo aqui, relacionado aos dons. Pode ler para nós, Wagner, por gentileza? 1 Coríntios capítulo 12, verso 6. E a diversidade de operações, mas Deus, que opera tudo em todos, e é o mesmo. Maravilha. Então, observa a palavra no versículo 4, dons, carismata, né? Carismaton, é o grego. Aí esse está relacionado ao Espírito Santo. Ministério, né? Diaconia, está relacionado a Cristo, né? Ou administrações, né? E operações está relacionado ao Pai. E estudando, nós começamos no ITQ lá a estudar sobre esse assunto também, dons e ministério. Okay. Eu achei interessante o jeito que está exposto ali, né? Ali está exposto os dons que nós vamos estudar hoje relacionado ao Pai. Então observa que nós não estamos fora do que a nossa igreja, né, quadrangular. Isso nós já tínhamos na base de conhecimento, e a quadrangular ela também ensina dessa maneira, né? Então os dons de Romanos que nós vamos estudar hoje, já pode pegar a Bíblia e abrir em Romanos 12, está relacionado ao Pai. Os dons de ministério, Efésios 4:11, está relacionado ao Filho, e os dons de manifestação está relacionado ao Espírito Santo. Eu me alegrei muito quando eu vi ali no livro do ITQ, que está exatamente como eu já venho ensinando há anos, que o dom de manifestação, ele não é nosso, é o do Espírito Santo, e o Espírito Santo manifesta como ele quer para aquilo que for útil. Então é errado a gente dizer assim, eu tenho 5 dons, eu tenho 10, eu tenho 8, né? Isso daí é um orgulho do ser humano que não pode acontecer. E nós vamos ver o segredo, no final nós vamos responder para vocês aqui, qual é o segredo dos dons espirituais. Vamos para Romanos ver que dons, que diversidade é essa de operações que Paulo fala. Lembrando que essas 3 listas, o próprio apóstolo Paulo, ele ensina. Então isso aí está dentro do conhecimento de Paulo. Nós estamos aqui apenas organizando para vocês. Vamos lá. Você que está em casa acompanhando, pegue a sua Bíblia, Romanos capítulo 12 e o versículo 6, né? Romanos capítulo 12, versículo 6. Leia esse versículo para nós, por gentileza, Wagner. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: de maneira que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja usada conforme a medida da fé. Interessante. Eu já ouvi que esses dons, essa lista de Romanos, Wagner, ele se refere a que Deus deu a todas as pessoas, esses dons. Mas observando o versículo 6, o início dele, nós temos o entendimento aqui que não é a todas as pessoas, não são a todos os seres humanos, e sim aqueles que já passaram pelo arrependimento, são salvos. Porque olha ali, de maneira que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Então ele está se referindo à igreja. Romanos capítulo 1 ao capítulo 11, ele se enquadra dentro de um campo mais teológico. E o capítulo 12 vem para mostrar a prática da igreja. Então é uma parte que está ligada à prática. Por isso que nós chamamos essa classificação de dons também como dons de serviços práticos, ou lá na linguagem de Romano, de 1 Coríntios, dons de operações, né? E é o Pai quem opera. E segundo a graça que nos é dada. Veja que ele está se referindo à igreja, né? Ele faz parte da igreja, Paulo, ele é um apóstolo, então nos é dada. Então não se refere dada a todos. Essa graça é como se fosse a mesma maneira quando ele fala a respeito da salvação, de graça, vem... Isso, é o favor merecido. O favor merecido. É a graça que nos foi dada. Daí ele vai mostrar cada um
desses dons, que é prático. Nós vimos que um é manifestação, depende do Espírito. Nós vemos outro que é ministério, que é para a perfeição dos santos, para deixar a igreja perfeita, completa, para que chegue à mesma estatura do Cristo apresentado no Novo Testamento, que é a medida do varão perfeito. E agora nós temos as operações, e vamos analisar agora quais são as operações. E o primeiro ponto que a gente observa aqui, Wagner, é que por que não foi dado a todos os homens? Como eu já vi ensinos falando isso, porque aqui fala de profecia. Então profecia não é qualquer pessoa que pode profetizar, não é qualquer pessoa que vai profetizar. E é interessante, quando eu estava preparando esse estudo, que eu observei que a profecia ela aparece aqui no de serviços prático, ela aparece no manifestação e ela aparece no ministerial. Então observa que ela está, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, eles agem para que a palavra profética chegue até as pessoas. E outro ponto que me chamou muita atenção foi que seja, olha só que interessante, seja, se é profecia, e aqui outro ponto que ele vai falar também, Wagner, é a questão de, existe um combustível para esses dons operarem, né? Qual que é esse combustível? Cada dom aqui que ele listado, existe um combustível. Vamos analisar aqui, porque ele diz aqui, assim? Se é profecia, seja usado conforme a medida da fé. Então, lá em 1 Coríntios 12, que é a manifestação, nós temos o Espírito Santo manifestando. Então, é um momento que o Espírito Santo toma alguém, não é? Agora, em Coríntios, em Efésios, nós temos o ministério de profeta, que nós vimos a diferença entre dom de manifestação e o dom de profeta lá em Atos 21, né? Aquelas 4 profetisas, e depois Ágabo veio e profetizou para Paulo. E agora nós temos no serviço prático, né? Que é dado a pessoas, né? Esse aqui é dado a toda a igreja, porque o Pai opera em tudo e em todos, a diversidade de operações. Então isso aqui opera em qualquer membro do corpo de Cristo, só que seja conforme a medida da fé. Então observe, eu analisando esse texto aqui, eu pude observar que é correto o que muitos criticaram. Você não pode declarar, você não pode, a gente nunca vai mandar em Deus, isso é uma verdade, a gente não decreta nada e não determina nada, mas nós podemos lançar palavras proféticas que atuarão de uma forma gloriosa. Por isso que o texto fala, seja segundo a medida da fé. Então, se você tem fé, você pode, não quer dizer que você é um profeta, não quer dizer que você tem o dom de manifestação de profecia, porém, há em você a fé, porque a Bíblia fala que a fé ela é desenvolvida de fé em fé, a fé ela pode crescer, nós temos que acrescentar a fé. E como que a fé cresce? A partir de nós ouvirmos a palavra pregada, a palavra ministrada, a gente acrescenta a nossa fé. Então, conforme a medida da sua fé, você pode sim lançar palavras, e essas palavras vão se cumprir. Então é muito importante nós entendermos isso. Se é profecia, seja conforme a medida da fé. Então esses dons, Deus entrega à sua igreja, o Pai entrega à igreja, para que as pessoas tenham um entendimento de que eles podem declarar palavras proféticas, eles podem vivenciar, né, os milagres de Deus. Porque se é profecia, seja segundo a medida da fé. Então, se você tiver fé para declarar algo e buscar aquilo lá, você recebe. E nós temos uma passagem muito interessante, né? Antes de você falar dessa passagem, só abrir um parênteses. Eu estava falando isso na célula. A gente teve um momento lá que ia fazer uma oração, e eu falava para a pessoa que ia receber a oração: tenha fé
Porque nem próprio Jesus conseguia operar milagres na sua cidade por conta que aquele povo não tinha fé nele. Então assim, tanto a fé opera em quem vai, seja profetizar, seja orar, quanto aquele também que está. Um versículo que eu lembro, e isso me chamou muita atenção, algumas vezes Paulo vai falar assim, olha, e vendo que a pessoa tinha fé, e olhava para a pessoa e via que a pessoa tinha fé, Paulo ia profetizava, orava por cura. Interessante isso, a medida da fé, né? Tanto para quem vai profetizar ou vai orar, quanto a pessoa também vai estar recebendo a milagre, ou no caso a profecia, né? Exatamente. E é uma ação também, por isso que seja medida conforme a sua fé. E a fé não é algo abstrato, né? É algo que a gente crê mesmo. Por exemplo, o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. É não andar por vista. E nós temos a passagem da mulher com fluxo de sangue, que nos encaixa bem aqui. Por quê? O que ela falou? Ela profetizou, ela lançou uma palavra profética. Se eu somente tocar. Se eu tão somente, ou somente tocar a orla das suas vestes, eu ficarei curada. Então ela lançou essa palavra e ela foi em busca daquilo. Então olha a importância, né, de você lançar palavras de bênção sobre a tua vida, né? Lançar palavras de bênçãos de Deus, das coisas espirituais. Eu gosto muito de usar aquele texto de Isaías 6, porque Isaías, ele olha e diz: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de pessoas de impuros lábios. Mas em outra partida estavam os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então onde Isaías estava vendo o pecado, os serafins estavam vendo a glória de Deus se manifestando. Então o que você está vendo? O problema ou a glória do teu Deus? A glória do Deus que você serve, que é maior? Assim também foram os espias, né? A terra é boa, mas tem gigante. Aí Josué e Caleb disse: pode ter gigante, mas nós vamos derrubar eles, porque o nosso Deus é maior. Então comece a declarar essas palavras de bênção para a sua família, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa. Não fique lançando: meu marido não tem mais jeito, meu filho não tem mais jeito. Tem sim, é só você mudar a visão. Não fique com a visão de Isaías, mas fique com a visão dos serafins, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eu já vejo meu filho liberto, eu já vejo meu esposo liberto, eu já vejo a minha bênção chegando. Se é profecia, seja conforme a medida da fé. Olha que interessante. Se eu não me David Wang Cho, ele é um pastor de umas, faleceu, não era, né? Que ele faleceu, mas ele, sendo pastor de umas maior igreja, né, ele chamou a atenção de muitas pessoas. E ele escreveu um livro chamado A Quarta Dimensão. Nesse livro ele vai falar a respeito da fé. Ele fala da trajetória dele, do começo, e ele fala que quando nós oramos a Deus, nós temos que ter a fé e crer que Deus vai prover. Aí ele começa a falar que aquilo que ele orou e ele crê, é como se estivesse gerando dentro dele o milagre, gerando dentro dele aquilo que ele pediu para Deus. Então ele crê que aquilo ali dentro dele está se formando, e à medida que ele vai passando o tempo, aquela fé cada vez vai aumentando, e no tempo certo vai vir. É no tempo de Deus. Exatamente. Então muitas das vezes você ora: mas eu não oro mais porque orei uma vez e não aconteceu. É no tempo de Deus, né? Muitas das vezes a gente fica pensando: será que Deus está preparando? Às vezes Deus não está preparando a bênção já está pronta, mas Deus está nos preparando, né, para receber essa bênção. E esse pastor, no livro dele, A Quarta Dimensão, ele fala a respeito disso, que nós temos que gerar o nosso milagre, né? Ali, como a mãe gera um filho, e até brincava com ele, ele escreve no livro, lá no começo da sua caminhada, ele fala: pessoal, mas o pastor está grávido, né? Eram algumas coisas que ele tinha vontade de realizar, né, no começo do ministério dele. Mas é interessante essa questão de nós gerarmos, né, dentro de nós a expectativa, e tendo em vista que Deus, ele é fiel para cumprir, né? Perfeitamente. Então nós temos que usar, eles são dons. Por isso que ele fala que no versículo 6 ele disse: tendo os diferentes dons, todo o corpo tem dom. Não pense que você não tem nenhum dom, segundo a graça que nos é dada. Daí ele coloca: se é profecia, seja conforme a medida da fé. Então comece a aumentar a sua fé a partir do momento que você está ouvindo a palavra, porque nós estamos em Romanos mesmo, Paulo fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E vamos continuar aqui.
Então, vou ler esse próximo versículo. Se é ministério, seja em ministrar. Então, se é ministério, o que é ministério? Ministério aqui é diaconia. Diaconia é serviço. Então, o que entra aqui? Aqui entram todos os trabalhos realizados na casa do Senhor. Então, esse ministério aqui, para nós observarmos como que nós temos, às vezes, né? Nós temos o costume de pensar que o usado por Deus é aquele que está com o microfone lá no altar, cantando, pregando, quem está em evidência. Então nós achamos que quem tem ministério são eles, mas não. Nós vamos ver aqui que isso aqui é dado, nós não lemos, né, o versículo 5, mas vou ler agora, só para você ter uma ideia que isso aqui não é dado para alguns. Assim também, sendo muitos, somos um só corpo em Cristo. Então isso aqui é dado para todo o corpo de Cristo. E ministério, que é servir aqui, entram todos os trabalhos realizados na igreja. Desde o abrir a igreja, né, deixar o ambiente climatizado, deixar o ambiente limpo, fechar a igreja, varrer, servir alguém, recepcionar. Então todos os trabalhos entram nessa parte aqui, se é ministério, seja em ministrar. O fato dele colocar seja em ministrar é fazer e desempenhar com alegria, com amor, com fervor, fazendo o seu melhor, não é? Então, desde o simples fato de levar às vezes uma água para o pregador, faça o seu melhor. Então tudo que você for fazer na obra do Senhor, faça como se fosse para o Senhor e não para as pessoas. Porque quando a gente faz para as pessoas, a gente coloca níveis diferentes, né? Aquele tem mais importância porque é pastor, aquele tem mais importância porque é diácono, aquele tem mais importância. E aí a gente mede as pessoas conforme os cargos que elas têm. Mas se nós fizermos como para o Senhor todas as coisas, com certeza nós faremos o melhor. Então olha que interessante, né? Todos nós temos um ministério. Não tem ninguém na igreja que foi chamado para ficar parado. Olha aí. E para cumprir o ministério tem um dom, né? Como a gente acabou de falar. A Samara aqui está perguntando, né? Como saber qual é o meu dom? Muito importante essa pergunta, é muito interessante, né? Então os dons, eles começam a serem descobertos a partir do momento que você descobre uma aptidão, né? Para uma área, um desejo latente, arde o teu coração para um certo, como que eu posso dizer? Para uma certa área dentro da igreja, né? Às vezes, porque a gente tem a ideia do que dom é quem prega, quem canta, né? Não, mas às vezes o simples fato de você receber as pessoas abraçando, se chegar a cumprimentar, você vai ser um ótimo anfitrião, né? Na casa do Senhor. Então, aquilo que você move o teu coração, aquilo que você tem prazer em fazer na casa do Senhor é o teu dom. Até no curso lá nós estávamos falando sobre isso, né? E tem uma das alunas lá, ela é tesoureira na igreja. E eu falei, meu Deus, tem que ser dom mesmo, porque tesouraria eu já fui e é uma prova. Não era o meu dom, né? Mas aquilo que você tem aptidão, nós temos as aptidões, talentos naturais, né? Existe os dons do Pai, do Filho, do Espírito Santo e existem nossos talentos. Nós vamos observar aqui, que o ministério mesmo em si. Tem gente que é ótimo para servir. Tem gente que serve as pessoas com amor, com carinho, com dedicação. E às vezes se você coloca ele em outra função, ele não vai conseguir desempenhar. Às vezes coloca ele para pregar, ele não vai conseguir. Mas ele estar junto com as pessoas, ele servindo, ele fazendo às vezes alguma área nos bastidores que ninguém vê, faz da melhor forma possível. Então essa é uma das formas de você descobrir, né, a tua vocação, o teu chamado, aquilo que move o teu coração. E também sempre nós devemos aqui, nunca esquecer do versículo 6, a graça que nos é dada. Então sempre orar a Deus, Deus, o que tu queres de mim? Porque não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu e Ele nos designa. O que tu queres de mim no ministério? Qual área? E Deus vai começar a te encaminhar. Daqui a pouco eu já conto o meu testemunho em si,
dentro dessa parte para elucidar um pouco mais. Pode falar. Eu peguei uma deixa que o senhor falou, e somente na obra, né? Esse dom, a Samara perguntou, talvez seja dúvida de mais pessoas. O dom ele vai vir de uma maneira onde você estiver perante o momento que você precisa dele. Porque muitas das vezes no começo, né, eu tinha falado assim, não, eu vou esperar esse dom vir, né? Eu vou nas campanhas, dia de culto onde que tem um pastor avivado, eu vou lá porque eu vou receber esse dom, aí com esse dom eu vou atrás. Aí com esse dom eu vou orar pela pessoa que eu vejo que precisa de uma cura. Aí com esse dom eu vou orar para que Deus venha talvez revelar. Mas comigo foi assim, não sei se você pode trazer, porque cada um é diferente do outro. É sempre na hora do vamos ver. Não é. Porque exatamente, porque a pessoa vem e pede oração, né, fala, mas quem sou eu para orar? Eu não sei curar, quem cura é o pastor, a pastora. Mas eu já tive a oportunidade de orar por pessoa e a pessoa, nossa, sabe, aquela dor sumiu, né? Aquela situação pegou e passou. Mas assim, a gente propriamente pensando, você não se vê justamente o que o pastor falou, porque não é nosso, o dom não é nosso. É o Espírito Santo que dá para a boa obra do Senhor. Então a obra, o ministério é de Deus. Então quando você está exercendo, então quando você está fazendo ali tudo que Deus, se teu coração serve, seja levar uma água, seja aqui, em algum momento Deus vai colocar pessoas onde você talvez nem perceba, mas o Espírito Santo já está ali gritando dentro de você. Olha, você vai ser um intercessor, você vai ser a pessoa que talvez revelações, mas você precisa estar na obra, estar engajado. Então quando menos esperar, você vai ver, puxa vida, eu tinha esse dom. Exatamente. Porque não é de nós, não vem de nós, né? É tudo dele. E eu estava caminhando para a liderança. No ministério assim, eu estava caminhando para a liderança. Estudei, fiz cursos, fiz até pós-graduação dentro da área de aconselhamento pastoral. Estava na liderança de jovens na região aqui de Pontal. Tudo caminhando para esse lado. Aí chegou uma hora que Deus começou a abrir uma porta para mim, dentro da área do ensino. E eu já estava investindo, né? Porque tudo começa com o quê? Com aquilo que vocês estão fazendo neste momento, estudando a palavra. Porque para tudo que nós formos trabalhar na obra do Senhor, nós temos que ter conhecimento da palavra. Não basta só ter o talento, nós temos que nos aprofundar em buscar a manifestação de Deus, buscar nos enchermos com o Espírito Santo para atuar no reino. E aí eu até comentei com a minha esposa, falei, Deus está fechando o meu coração para essa área de liderança e eu vou me aprofundar aqui. Aí ela até perguntou, mas é Deus mesmo ou é você que está querendo fugir, né? Falei, não, é Deus. E Deus começou a me abençoar nessa área. Começaram a vir as oportunidades, dava aula quase todos os dias, dava aula de teologia, ensinava. E eu vi que um dos meus dons, ou no momento, né, tem sido trabalhar, né, para o reino do Senhor com a palavra de Deus. Lá na frente, pode ser que mude, assim como eu estava chegando para a liderança, estava tudo encaminhando, Deus mudou, pode ser que lá na frente Deus me encaminhe para outra área. Por isso que é bom nós estarmos preparados na palavra de Deus, porque onde Deus te colocar, você fará o seu melhor, porque você entende, você entendeu que é para o Senhor e não é para as pessoas. E como o Wagner comentou, estará dentro de você, porque é o Espírito Santo que nos capacita. O Espírito Santo está em nós, então não vem de nós, é Ele quem atua, às vezes numa manifestação de cura. É certo que a gente vê algumas pessoas parece que ela tente assim, né? Ela estende a mão, a pessoa é curada. Libertação, ela estende a mão, espíritos malignos são expulsos. Porém, todos nós, porque a Bíblia fala, estes sinais seguirão aos pastores. Não, esses sinais seguirão aos pregadores. Esses sinais seguirão aos que creem. Então, se você crê, ó a medida da fé, os sinais vão seguir. Deus vai te encaminhando, Deus vai te colocando. Não, é claro que para isso também existe a parte da visão espiritual da liderança, né? A liderança, tendo uma visão espiritual, ela será muito usada por Deus para encaminhar cada pessoa nas suas devidas áreas, né? E isso também quase que responde o irmão Luiz, que perguntou: pais amados, é possível desenvolver mais de um dom na obra de Deus? Ou seria ambição em buscar mais de um? Eu lembrei do final do capítulo 12, pastor, posso ler?
Desse aqui? No final do capítulo 12 de 1 Coríntios, Pode ler. diz assim: procurai, pois, com zelo os melhores dons, mas eu vos mostrarei o caminho ainda mais excelente. Exatamente. Eu, quando estava na busca, né, pelos dons, buscando o Espírito Santo, eu queria ser usado, né? Que o Senhor mandasse para mim era lucro, né? Seja dom de cura, profetizar, eu queria estar tocha ali, né? E eu creio que não seja, porque eu acho que alegra o coração do pai. É como você, eu tenho 3 filhos. Quando eu vejo um dos meus filhos, eu ajudando, talvez me ajudando, né, no meu serviço ali que a gente tem em casa, depois vai ajudar minha esposa, procurando, sabe, fazer agradar. Por mais que de vez em quando eu pergunto se está querendo alguma coisa, né? Mas aquilo alegra meu coração. Imagine pai, né? O pai que está no céu, vendo nós desempenhar a obra dele, porque a obra do Senhor, ele se contenta, ele se alegra quando nós desejamos servir e servir com qualidade, porque a obra não é nossa, é de Deus. E quem não consegue pegar, né? Talvez quem já não tentou fazer com a sua força. Isso eu falo sempre na célula isso. Quando a gente tenta fazer com nossa força, com nossa capacitação, chega uma hora que você vai querer desistir. Porque você não consegue lutar. Paulo diz, né? Sua luta não é contra carne e sangue. Então como é que você vai lutar contra o inimigo espiritual? Você precisa estar revestido e cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo te dá essa condição. Os dons, tudo aquilo que o Senhor pode liberar sobre nós, né? Corroborando, né? Exatamente. Então seria mais ou menos corroborando essa tua fala, exatamente, né? Nós vemos que tem dons que surgem pela necessidade, mas não são nossos, que é o do Espírito Santo. Os dons de manifestação. Acho que o senhor comentou na primeira ou segunda aula a respeito do apóstolo, né? Ele vai desbravar, então o Espírito Santo libera sobre ele praticamente quase todos os dons, até se organizar e vir os outros. Exatamente. Né? Então, o dom de manifestação, o Espírito Santo manifesta para o que for útil. Dom de ministério, Jesus dá. E Jesus dá mais de um dom. Isso nós temos ali, o apóstolo, eu falei, né, na mão ali, o apóstolo alcança todas, mas o próprio Paulo, para responder ele com a Bíblia, vamos dizer assim, Paulo disse em Timóteo que ele era mestre e evangelista dos gentios. Se ele era apóstolo e disse que foi mestre e evangelista, então nós já temos ali 3 atuações de ministério na vida de Paulo, né? 3 dons ministeriais atuando na vida de Paulo. Então é possível sim, né, nós buscarmos, como o Wagner leu aqui, e Paulo ainda diz também: quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Então, na verdade, nosso pensamento e os nossos desejos tem que ser nas coisas do alto, né? Tem que ser nas coisas de cima. E aí nós entramos também com 2 parábolas-chave muito importantes. A parábola do talento. A parábola do talento foi dado talento conforme a capacidade. Então, se Deus vê uma capacitação, né, uma capacidade maior em uma pessoa, ele pode dar mais de um talento, né? Que aqui se refere, podemos referir-se a dons. E agora temos outra parábola que fala da mina. E a mina ele deu uma para cada um. E aí teve uns que desenvolveram mais, né? Ganhou 10 minas, outro ganhou 5. Então aí, conforme foi dado igual, só que uns desenvolveram mais, conseguiram desenvolver mais. Então é isso que nós temos que fazer com os dons. Fazer com que esses dons, eles venham ser multiplicados, eles venham ser aumentados. Então, às vezes é fazendo discípulo, né? E às vezes é em nossa vida mesmo, né? Eu posso tirar uma dúvida também? Pode perguntar, fica à vontade. Agora preste atenção, pode ser a sua dúvida também. Quando fala do dom de falar em línguas, a Bíblia fala que é o dom para edificar a si mesmo. Paulo, acho que naquele momento ele fala, olha, né, quando você, não sei se era repreensando, falando, quando você fala em língua, você fala ao Pai, né? Você está se edificando. Aí ele fala, como é que você vai falar na igreja, né? E só você vai entender. Então, pega esse momento para você. Sabe que o falar em línguas, então, né? Seria a minha dúvida. Se eu falar em línguas, ele traz, como diz, mais fé, ser mais espiritual. E quando ele fala assim, ser a base, seria, no caso, buscar primeiro o dom de falar em línguas para que os outros dons, tudo é pela fé, né? E quando você busca falar em línguas, você está falando e orando em línguas, fica, como dizem, as pessoas têm mais, talvez, facilidade com os outros dons? Vamos lá. Nós temos uma diversidade de dons, conforme a Bíblia diz, né?
O problema é que nós focamos somente em um, né? Só no línguas. E isso é uma coisa que desde a igreja de Corinto, não é algo só nosso, né? Qual que era o problema em Corinto? Por que Paulo não fala aqui em Romanos, para os irmãos de Roma? Por que Paulo, quando fala de dons, ele não fala para Efésios a mesma coisa? Porque essas igrejas, elas não tinham problema com esses dons. O problema de Corinto é que eles não sabiam fazer a administração correta dos dons, vamos dizer assim, e a questão do equívoco, ou a falta de conhecimento acerca dos dons. Porque o que estava acontecendo em Corinto? Corinto é uma igreja que vem do paganismo, que vem lá, não tinham nenhuma base judaica, era totalmente grega, então eles vêm do paganismo. Então o que acontecia? Tinha gente lá em Corinto que eles não queriam nem casar, porque eles pensavam que agora que eles estavam falando línguas, e isso já tinha palavras, balbuciar palavras em outras religiões já existia, mas não era a língua estranha, era o balbuciar palavras. Então quando eles se depararam com esse dom, eles pensaram, nós vamos chegar à estatura de anjo. Então qual que é o problema de Corinto? Eles não queriam nem casar porque eles pensaram, se eu não casar e eu falo em línguas, então eu vou chegar numa espiritualidade igual dos anjos. Por isso que Paulo escreve, capítulo 12 ao 14, mostrando qual que é o caminho da espiritualidade. Qual que é o segredo da espiritualidade. Então, e essa igreja é uma igreja que superabundava em língua estranha, e as pessoas, vamos dizer assim, para nós entender, nos seus cultos, as pessoas falavam em língua, porém ninguém estava entendendo mais nada. Por isso que ele fala, então, você busca para edificação própria. E eles estavam buscando para si mesmo. Aí ele apresenta o capítulo 12, você tem que buscar para a obra. Isso, porque assim, edificar nós mesmos é bom. Mas o que Paulo está falando? Melhor é edificar o corpo todo. Então o que acontece? Cada um estava buscando. O que acontecia em Corinto também era essa questão de facção, essa particularidade. Então isso demonstra carnalidade, não espiritualidade. Por isso que Paulo fala, vocês são carnais e não espirituais. Eu queria falar para vocês como se vocês fossem espirituais, mas vocês são carnais. Porque estava tendo divisão, um estava dizendo eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Então estava tendo essa divisão. E no uso dos dons também estava tendo esse problema. Estava tendo esse problema principalmente com a língua estranha. Que as pessoas estavam só falando língua estranha, e não estavam falando mais nada, né? Vamos dizer assim, não estavam falando mais nada inteligível. Então o que acontecia? Você vai pregar e ele fala, né, que as línguas são um sinal. São um sinal para quem não crê, a profecia é um sinal para a igreja. E como corpo a gente tem que nos edificar. Nós temos que edificar uns aos outros e não pensar só na edificação própria. Então, se eu penso só na minha edificação, não importa quem está do meu lado, se ele quer receber, quer, se ele não quer, deixa ele quer frio, ele quer seco, ele quer carnal. Então, essa visão nós não podemos ter. Então, nós temos que ter uma visão de edificação a todos. Porém, o língua estranha, Paulo fala assim, quem ora, ora bem. Então, é uma oração, quem ora edifica a si mesmo. E quem ora em língua fala direto ao Pai. Então são coisas boas também. E o problema, como eu falei lá, só para concluir, o problema é que muita gente estava falando línguas, ninguém estava se entendendo mais, né? Não havia entendimento e Paulo vai organizar. Ele fala então, a partir de agora, que fale no máximo 2 ou 3 e que haja intérprete. Por causa da quantidade de manifestação de língua estranha que havia em Corinto. Mas você observa que ele não instrui para nenhuma outra igreja isso. E ainda Paulo é taxativo em dizer, não quero que proíbe o falar em língua estranha. Então, o que Paulo faz? Apenas orienta como utilizar esse dom. Porque senão, o que acontece? Eu já vi isso acontecendo atualmente. De um pregador pegar, saudar a igreja e ficar 30 minutos falando língua estranha. Aí a gente pergunta, lê um texto e ficou 30 minutos falando língua estranha. Aí qual que é a edificação que trouxe para a igreja? Sendo que a Bíblia diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Então foram 30 minutos que não foi produtivo para a igreja. Porque a pessoa não explanou nada da palavra. Então esse que é o problema. O problema não é
que não pode falar em língua e que só pode falar em língua que se tiver intérprete. Isso é um outro erro. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando simplesmente que deve haver organização. E o espírito do profeta, o nosso espírito, ele está sujeito a nós. Então eu posso falar em língua. Se eu estou orando, buscando, eu posso falar e eu posso parar de falar a hora que eu quiser, né? Não é uma possessão, que eu não tenho livre-arbítrio, né? Que eu não tenho entendimento, que eu não tenha domínio, que eu esteja fora de mim. Não é isso não que acontece. Pode ir? Mais uma pergunta aqui da Samara. Ela fala assim: não falar em língua significa que não somos cheios do Espírito Santo? Não. Justamente que a gente, acredito que na segunda aula nós comentamos sobre isso, segunda, que o ser cheio do Espírito Santo está ligado ao fruto, então, e não aos dons de manifestação. E é isso que Paulo ensina em Coríntios. Paulo ensina exatamente isso em Coríntios. Porque Coríntios tinha muitos dons. Paulo fala de sorte que não falta nenhum dom. Só que essa mesma igreja ele chama de carnal. Ele fala: eu queria chamar vocês de espirituais, mas vocês são carnais. Então, eles tinham dons. Lembra que nós falamos da aula das folhas e do fruto, né? Dons é como folha. Eles tinham muita folha, mas não tinham nenhum fruto. Então ser cheio, ele está mais ligado ao fruto do que propriamente ao dom. E o fruto você pode desenvolver na sua vida, porque se nós darmos uma lida lá em Gálatas, né, que nós falamos também, né, dele em Coríntios 12, aqui ó, amor, você pode amar, o gozo, a alegria, né, a paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, não é algo que você não possa praticar na sua vida. Por isso que Paulo fala em Gálatas, Wagner, assim ó, primeiro ponto: se sois guiado pelo Espírito, não cumprireis as concupiscências da carne. Então, o primeiro nível que o Espírito Santo, a partir do momento que o Espírito Santo habita em mim, o primeiro nível é ele nos guiar. Ele começa a nos guiar pela palavra. E nós não cumpriremos a concupiscência da carne. Se nós deixarmos ele guiar e passarmos a dar ouvido, ele vai romper o véu, né? Entre a alma e o espírito. É como se tivesse, espírito e alma é como se tivesse um véu. Ele vai romper e nós, na nossa alma, nós vamos passar a andar e viver no Espírito. Por quê? E aí no próprio Gálatas Paulo fala: se vocês andam no Espírito, vivam nele. Ou se vocês vivem no Espírito, andeis também nele. Então andar e viver está ligado à alma. Por quê? Porque daí eu já não penso o que eu quero, eu já não vou pela minha razão, pelo meu intelecto, mas eu vou cumprir a vontade de Deus. Direcionada pelo Espírito. Eu não vou buscar os meus sentimentos, os meus desejos próprios, as minhas vontades. Eu vou buscar aquilo que agrada ao Senhor. Então esse é um nível de andar. E aí tem o nível de outro véu que precisa romper, que é entre a alma e o corpo. Então quando eu deixo o Espírito Santo envolver todo o meu espírito, toda a minha alma e todo o meu corpo, ou seja, todo o meu ser, aí eu posso dizer que eu sou cheio do Espírito Santo. E o que acontece quando ele envolve todo esse ser? Porque ser cheio é isso, né? É esse copo aqui, ó. Para eu dizer que ele está cheio, tem que estar completo até aqui. Não adianta estar completo lá no Espírito, onde ele guia, e não deixar romper para eu andar e viver. E não adianta estar só no andar e viver e não deixar romper para que transceda pelo meu corpo. E quando transcende, aí eu passo a falar das maravilhas, né? Eu passo a evangelizar, eu passo a querer ganhar vidas, eu passo a falar desse amor. E aí eu posso dizer que uma pessoa é cheia do Espírito Santo, quando todo o seu ser está envolvido pelo Espírito Santo e ela tem o prazer de comunicar as bênçãos do Senhor, convidar as pessoas, evangelizar. O que acontecia com a igreja primitiva? Ao eles receberem a palavra, eles se tornavam pregadores, porque o Espírito Santo enchia eles, e todos foram cheios, a Bíblia fala, e eles começaram a pregar. Então essa é a diferença de pessoas cheias e pessoas vazias. Não está ligado a dons. Dons é uma manifestação conforme o Espírito Santo lhe aprouver, né? Ministério conforme Jesus vê. Agora, o ser cheio do Espírito Santo é para todo crente, né? Eu acho que outra dúvida também que o pessoal deve ter
a evidência, né, do batismo no Espírito Santo. Muitos falam que é o falar em línguas. O que o senhor pode dizer a respeito disso? Essa é a ideia principal, né? Que desde o início nós vemos na Bíblia, e o Espírito Santo encheu a casa que eles estavam e começaram a falar em outras línguas. Ali foi a evidência que eles foram batizados. Infelizmente, com essas ideias mais modernas, passaram a dizer que não necessariamente precisa acontecer o falar em línguas, a pessoa pode ser batizada sem falar em línguas. Então isso é uma ideia que mesclou a teologia pentecostal, né, que foi diluíram ela, porque a teologia pentecostal é assim, ela diz assim, que a evidência, o sinal é o falar em língua. Aí depois foram diluindo com ideias reformadas, porque as ideias da igreja reformada é o quê? Ao você aceitar Jesus, você já é batizado com o Espírito Santo. Eles confundem ali, né, o batismo com o Espírito Santo, com a habitação do Espírito Santo. Então a habitação do Espírito Santo é na conversão. Agora batismo é um revestimento. É só você observar quais igrejas crescem mais. São igrejas pentecostais. Por quê? Porque até a descida do Espírito Santo, cerca de 7 a 10 dias, uns dizem 7, outros dizem 10, vamos ficar com a tradicional que é 10, a igreja estava com 500 pessoas reunidas, ficaram 120. Então, sem a presença do Espírito Santo preenchendo, dando essa capacitação, embora eles tinham o Espírito Santo, porque já eram nascidos de novo, mas diminuiu. Agora, a partir do revestimento, aumentou. 3.000 almas. Então aí você vê o segredo. O batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento para capacitar, para te dar mais autoridade para você ser testemunha. Por isso que Jesus disse: sereis revestido e ser-me-eis minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Então o batismo com o Espírito Santo é isso, é uma capacitação para nós termos mais autoridade para pregar Jesus, e não para nós ficarmos no culto falando língua estranha. Não é para isso, embora é maravilhoso ficar no culto falando língua estranha, mas não é o objetivo principal. O objetivo principal é nos dar capacitação para termos intrepidez, autoridade para falarmos de Jesus. Eu sempre comento na célula, o pessoal, a gente está lá conversando, falando a respeito de ser um líder de célula, ser alguém que está evangelizando. Eu sempre aconselho as pessoas: sejam cheios do Espírito Santo, busquem um batismo com o Espírito Santo, porque é nítido a diferença da pessoa que está sedenta. Ela entende que Deus tem uma obra na vida dela, mas em si ela não busca esse batismo, né? O revestimento, justamente o que o pastor Pedro falou a respeito, né, de Atos, quando eles não tinham revestimento, simplesmente eram morada do Espírito, e depois, né, quando eles tiveram o revestimento. Exatamente. Então, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, busque. Ah, mas eu já estou buscando. Continue. Eu praticamente uns 4 anos eu busquei, e nessa busca Deus, ele começa a revelar, começa a trazer afora tudo que está lá dentro do coração da gente. Então muitas das coisas Deus precisa trabalhar em nós, né? Eu creio sim que seria mais o que? Tirar algo de nós, para que esse algo dê liberdade para que o Espírito entre, né? Não de maneira que ele já está lá, mas né? É os véus que a gente fala. Isso, né? Exatamente. Os véus, a gente tem que deixar romper, né? Dar essa liberdade para o Espírito Santo atuar, porque ele não vai invadir nada. E essa eu acho que é a diferença de igrejas, né? A gente vê igreja, talvez o pastor pode compartilhar, igreja que é mais, vamos dizer assim, a gente costuma dizer frias, né? Pessoas que não são batizadas no Espírito, são pessoas que estão ali há anos e não buscam o Espírito, porque quando a pessoa busca o Espírito, ela dificilmente, ela não olha para si e vê: poxa, eu preciso melhorar. Agora, se eu tenho o Espírito Santo, se eu sou batizado no Espírito Santo, automaticamente o Espírito Santo vai fazer com que eu seja, né, a imagem, a semelhança, e cada vez menos da carne, cada vez menos daquilo que as pessoas no mundo têm, eu vou ter. Então, por isso que as pessoas veem a diferença naquele que é batizado no Espírito Santo, né? Quando Paulo fala aos Efésios, enchei-vos do Espírito Santo, ali o termo no grego, ele significa mais ou menos assim, como se a gente fosse traduzir dessa forma: deixem-se ser cheios continuamente do Espírito Santo. Então é uma ação que a gente tem que dar liberdade para o Espírito Santo agir. Vamos continuar aqui no versículo 8. Bom que nós conseguimos responder algumas perguntas. É assim que a gente quer mesmo, pessoal. Vocês perguntem, questionem, para a gente ter interatividade no nosso estudo, né?
Então já vimos se é ministério, que seja ministrar. Sirva da melhor forma possível, sirva com amor, com zelo. E o próximo ali, ó, se for ensinar, dedique-se ao ensinamento. Interessante aqui, ó, se for ensinar, que haja dedicação, se esmere. Se você ver que o teu dom é ensinar, você gosta de transmitir conhecimento para as pessoas, quando se fala de ensinar, não é só ensinar a palavra, né? Às vezes é outras áreas também, de algo que você faz. Haja dedicação. E é muito importante aqui que isso aqui essa lista de Romanos é meio que um pré-requisito para Efésios 4:11. É o início, é o pontapé inicial. E qual que é o combustível aqui, ó, para o ensino? Que haja dedicação. Então aqui é um nível que a pessoa ainda não é o mestre. Ela não tem o dom ministerial de mestre. Mas se ela perseverar, continuar nesta dedicação ao ensino, ela se tornará um mestre. Então, aqui e aqui demonstra claramente o que nós temos na igreja. Você vê que tem pessoas que têm aptidão para ensinar, elas ensinam bem, mas não quer dizer que ela seja ou tenha o dom de mestre. E já outras pessoas se observa, nossa, aquela pessoa, ela explica de uma forma diferente, ela traz uma clareza diferente, ela demonstra um domínio diferente. Então aí já é uma pessoa que tem o dom ministerial de mestre. Então é só para nós entendermos que haja dedicação ao ensino, continue, porque Deus quer te tornar um mestre na área. Agora, se a pessoa parar, né, aí esse dom pode não desenvolver mais na vida dela. Vamos para o versículo 8? Já leia completo e a gente explica depois. Diz assim: quem tem o dom da exortação, exerça com dedicação. O que reparta, fazei-o com generosidade. Quem tem o dom da presidência, com diligência. A quem exerce o dom da misericórdia, com alegria. Olha que interessante, quantos dons maravilhosos, né? Exortação a gente tem a ideia, né, que é de sentar-lhe o cajado, né? A gente fala, hoje a mensagem foi de exortação, né? Mas exortar é animar, é colocar para frente, né? Levantar. A Bíblia fala que a profecia ela exorta, ela consola e ela edifica, né? Então, esse exortar também faz parte do dom, né? Está ligado ao dom de quem é apóstolo, quem é profeta, quem é um ministro, né? Quem prega. Então ele anima pela palavra de Deus, ele traz palavras de ânimo. Então por isso que diz aqui, ó, se é exortação, exerça com dedicação, porque é com amor, é com carinho, é dedicando-se à pessoa, porque muitas vezes não é fácil, né? Você luta com uma pessoa, mas eu não vou conseguir. Aí por isso que requer dedicação. Esse é o combustível, né? Dedicação. Se não fosse a dedicação de alguém para nós, talvez nós não estaríamos mais aqui. Mas alguém dedicou tempo de oração, alguém dedicou tempo de palavras de ânimo, para dizer, não, você vai conseguir, você vai vencer essa luta, você vai vencer essa prova. Então esse dom é muito importante na igreja, porque assim as pessoas não esfriam, não caem, não se desviam. Agora, se não tiver mais ninguém que anime um ao outro, por isso que nós temos que viver em comunhão, para que um ao outro console, para que um ao outro se exortem, se animem a perseverar. O próximo, o que reparte, faça com generosidade, né? Então esse é o dom da liberalidade, né? É o dom, tem gente que tem aquela liberalidade para ofertar, né? Você não precisa falar nada para ela, ela entrega tudo que tem com maior carinho, com maior zelo, faz com generosidade. Então isso daí é um dom muito maravilhoso dentro da igreja. Pessoas que têm esse dom de liberalidade, repartir, abençoar o próximo. É por isso que devemos viver em comunhão, porque nós temos que procurar saber como que está o nosso irmão. A ceia do Senhor, ela vem para isso. Quando Paulo diz esperai uns pelos outros, é para saber como que está meu irmão. Meu irmão está bem? Por que ele não ceou esse mês? O que está acontecendo? Então, precisamos ter esse olhar, não podemos ser negligentes nessa parte. O que exerce presidência, né? Com diligência. Isso aqui é o governo, né? Que exerce governo. Essa diligência significa entusiasmo, significa
fazer as coisas apressada no sentido de fazer o negócio andar e não fazer de qualquer jeito. Então quem tem essa presidência, você observa que a pessoa já, nós vamos fazer isso, vamos, então vou pegar isso, pegar aquilo. Então a pessoa organiza, isso é a presidência. E geralmente o pastor também tem esse dom, né? Porque se o pastor não tiver, a igreja vai afundar. O pastor tem que ter esse dom de organizar, encaminhar e buscar, né? Buscar o crescimento. O que exerce dom de misericórdia com alegria. Misericórdia é socorrer as pessoas. Vem do termo, né? Miseriocardia, sentir as misérias do coração do outro. Então isso é misericórdia. Por isso que fala com alegria. Eu não posso falar, eu ajudei o fulano lá e triste, né? Não. Quem tem esse dom de socorrer os outros, faça com alegria, né? Faça conforme o bom samaritano fez, né? Se ele pegasse, se levasse o ferido para um lugar, estava ótimo, mas o que ele fez? Ainda passou azeite, passou vinho, deu dinheiro lá na hospedagem, e se precisasse de mais, ele ia passar. Então isso é fazer com alegria, fazer a mais, né, do que comumente alguém faria. Então olha só quantos dons práticos para nós termos na igreja, para nós entender que dom não é só pregar e cantar. Tem muitas operações. O que nós começamos lá em 1 Coríntios 12, 4? Há muitas manifestações, mas o Espírito é o... Então essa aqui é aquela lista de Coríntios 12, é algumas manifestações, não são todas. O Espírito Santo pode manifestar de diversas formas. Por isso que ele fala, a diversidade. A Bíblia fala também a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, porque só essa listazinha aqui, né, que a gente vê 3 versículos, parece tão pouco, mas ela tem diversas formas de atuar. Tem diversas formas para você atuar, porque as operações de Deus, elas são muitas. E para nós já caminharmos para o final, nós vamos responder isso aqui, ó. Se não tiver mais pergunta de vocês, nós teremos aí uns 4 minutos para finalizar, né? Mas eu quero responder essa pergunta aqui, ó. Qual é o segredo dos dons? O que você acha aí, Wagner? Qual que é o segredo dos dons? Eu acho algumas coisas, pastor. Deixa eu ver com o pessoal aqui. Agradecer, eu achei interessante que o pessoal já está bem participando, né? Muito bom. A Sara, o Luiz, glória a Deus pelas suas vidas. Josimara, obrigado pela participação. Vamos ver quem está mais aqui. A Elisa. Vamos ver, Silvana, passou o André. O André. Passaram aí. A Dani. Deus abençoe a cada um que participou conosco. Se você, né, a gente está finalizando hoje essa live, né, com esse tema, né, o tema do dom do Espírito Santo. Então agora é o momento. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui, porque o pastor agora vai trazer para nós, né, a resposta. Qual é o segredo dos dons? O segredo dos dons. Isso daí eu descobri hoje. Lendo, eu falei, olha só que interessante. Olha o segredo dos dons aqui em Romanos 12, 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai firmemente ao bem. 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, sempre optando pelo hábito de honrar uns aos outros. Olha só que interessante, ao finalizar essa lista, Paulo fala do amor, porque o segredo é o amor. Você pega o capítulo 12, ele fala dos dons. Aí ele, todos não tivesse o amor. Aí ele pega um capítulo inteiro e fala sobre o amor. E que ainda restam 3, a fé, a esperança e o amor, e o maior delas é o amor. E aí você pega o Efésios, né? Você pega o Efésios 4, que nós também trabalhamos. Você pega o Efésios, que é Efésios 4, 11, que fala dos dons ministeriais. Aí você segue um pouquinho depois lá, ó, 14, para que não sejamos meninos, 4,14, para que não sejamos meninos inconstantes, facilmente levados por vento de doutrinas, pelas artimanhas dos homens fraudulentos que induzem ao erro, mas
seguindo a verdade em amor, cresçamos nele em todas as coisas, que é o cabeça, Cristo, pelo qual todo o corpo está ajustado e unido entre si, por meio de todas as juntas e conjunturas, conforme a atividade harmoniosa, cada parte realiza o crescimento do corpo para a edificação em si mesmo, em amor. Então, o segredo dos dons espirituais não é ter manifestação de língua, não é ter manifestação de profecia, não é ter manifestação de cura, não é orar e as pessoas serem, os demônios serem expulsos, mas é você amar. Esse é o maior dom de todos. Isso que tem que ser o maior combustível para os dons, sejam eles práticos em Romano, sejam eles ministeriais em Efésio, sejam eles de manifestação em Coríntio. Então, se não for o amor, olha que ele faz questão em todas as listas de mostrar a importância do amor. Então, se não tiver amor, não adianta falar em língua, não adianta profetizar, não adianta não adianta movimentar, né, grandes massas, porque Jesus vai dizer a alguns, né, afasta-te de mim porque eu não te conheço. Mas em teu nome eu preguei, eu curei, eu profetizei, eu fiz, eu arrastei multidão. Mas ele não conhece por quê? Não estava na base dos dons o amor. Então às vezes as pessoas, por manipulação, induzem muitas pessoas. Muitas pessoas, nós estamos vendo na internet, muitas pessoas sendo induzidas por pessoas que se dizem usadas, mas o que eles amam mesmo é o dinheiro e não as vidas. Porque quem ama as vidas, ele se entrega sem querer nada em troca. E isso é amor. Agora, quando a gente começa a colocar preço, começa a colocar valores naquilo que recebemos de graça, aí temos a tendência de se perder no meio da caminhada. Por quê? Por aumentar, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Então começa a aumentar essa iniquidade do desejo das coisas, de ser reconhecido, ou de qualquer outra coisa, nem precisa ser o dinheiro, mas às vezes vai esfriando o nosso amor, não fazemos mais com dedicação para o Senhor e começamos a fazer para nós mesmos. Esse é um problema. Irmãos, espero que tenha sido um ensinamento muito glorioso da parte do Senhor, porque estamos falando aqui pensando no corpo de Cristo, pensando na igreja, pensando em você, para que você cresça. Às vezes tem pessoas que não têm oportunidade de ir para um curso teológico, às vezes de fazer um curso, e nós estamos oferecendo para vocês essa oportunidade de trazer conhecimento com profundidade bíblica e teológica, para que vocês conheçam e ensinem aos outros também, né? Amém. E para vocês próprios, assim como eu disse, ainda tem algumas perguntas, coisas que vão ficando lá para trás, e eu gosto muito de trazer essa experiência, né? Experiência de vida que eu tive quando a gente fala de dons. E eu lembro que eu sempre acho que eu creio que as pessoas que estão aqui, que me conhecem há mais tempo, em algum momento você já ouviu falar isso. Eu creio que as pessoas novas precisam ouvir isso. Quando eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo, eu estava naquele jejum para o encontro com Deus, aquela preparação. E sempre no encontro com Deus, todos que eu fui, Deus falou fortemente comigo, e era uma preparação para a minha vida espiritual. Por isso eu sempre falo, quem vai para o encontro com Deus para servir, você não se prepara simplesmente, você não faz só os 21 dias de jejum, as orações, você não faz simplesmente para 3 dias, é uma preparação para uma vida com o Senhor. E eu lembro que quando eu estava buscando, estava próximo do encontro, e Deus falava nitidamente comigo, por que você quer ser batizado? Por que você quer esse dom? Depois que eu fui batizado, eu fui procurando, assim como o irmão Luiz, buscando outros dons, e Deus falava nitidamente que eu tinha que procurar primeiro o amor, primeiramente amar a Cristo, porque talvez da maneira que eu estava estudando, buscando ali, de maneira assim, até mesmo a minha esposa ficava incomodada, às vezes ela está dormindo, ela está acordando, o sol está raiando, eu está lá, com a minha Bíblia aberta, estudando, lendo, vendo vídeo e buscando mesmo. Aí Deus falava comigo fortemente, mas tem que me buscar, não somente através da palavra, mas através de experiência. Então foi um tempo que eu busquei mais o Senhor, e quanto mais eu buscava o Senhor falava mais, se você quer me buscar, quer me amar, eu te coloco pessoas na sua vida, para você amar essas pessoas, cuidar dessas pessoas.
e a minha vida, né, com Deus, não digo de ministério, não digo na igreja, né, porque a igreja é o lugar que a gente se reúne, a gente está aqui servindo com um propósito, mas eu falo da minha vida com Deus. A minha vida com Deus teve uma outra conotação quando Deus falou comigo a respeito disso que a gente está falando, a respeito do amor, né? Eu consegui amar as pessoas, não amor interesseiro, não esperando algo em troca, mas esperando do Senhor. Eu sei que, né, tudo aquilo que a palavra nos afirma, que o galardão, as pedrinhas na coroa, como a gente costuma dizer, eu sei de tudo isso, eu espero no Senhor. Então, toda vez que eu olho para alguém, eu procuro ver Deus nessa pessoa, e fazendo para ela, eu sei que eu estou fazendo para Deus. Então, que o Espírito Santo possa, através dessa aula, te direcionar, buscar, sobretudo. É maravilhoso a pessoa cheia de dom, mas como nós aprendemos, né, o segredo do dom, o amor, a pessoa que ama aqueles que a sociedade não quer, a sociedade rejeita. Nós que estamos aqui servindo um reino que é contrário à direção deste mundo, a gente está olhando com um olhar diferente, olhando com um olhar de amor, de cuidado. Então, eu creio que a aula de hoje, né, se encerra muito bem encerrada, né, pastor? Muito bom. Apresentando o maior dom, né? Mensagem de quinta, né? Nosso primeiro chamado é amar uns aos outros. Aqui se resume tudo, né? Dentro do Evangelho, amar. Amém? Então, que nós possamos cada vez mais aprofundar nossos conhecimentos. E aquilo que nós não conseguimos responder nessas lives, né? Continue procurando. E se você for daqui da igreja, aqui do Marisol, nós estamos à disposição de vocês aqui para responder qualquer tipo de pergunta. Pode vir, nós não somos inatingíveis, né? Pode vir perguntar, que nós estamos à disposição para fazer essa com o maior carinho e prazer, abrir a Bíblia junto com você e falar, ó, isso significa isso, aqui, e estamos aqui para servir, né? Glória a Deus. E vem novidade, posso já falar? Pode. Glória a Deus. E vem novidade. Nós estamos com um projeto agregando com as lives de estudo, né? Hoje a gente está finalizando esse tema. O próximo tema vai ser de Apocalipse. Nossa, eu já estou ansioso para essas lives a respeito do Apocalipse. Nós temos, né, desejo no coração de aprofundar no livro de Apocalipse, aprofundar na revelação a respeito dos últimos dias. Mas antes disso vem uma surpresa. Nós estamos programando algo. Durante essa semana, eu vou estar conversando com toda a equipe, a diretoria da live, né? E a gente vai estar trazendo uma novidade, então aguarde. Fiquem olhando as postagens, o anúncio ali no Facebook. A gente vai estar divulgando uma surpresa para vocês, para trazer, né, algo aqui de Deus mesmo para a sua vida. Então, deixo essa pulguinha atrás da sua orelha, para que essa semana você venha estar atento com a novidade que estará vindo para cada um de vocês. Amém? Deus abençoe a cada um que esteve conosco. Deus abençoe você que tirou a sua dúvida, você que estava buscando, né, de Deus. Eu creio que Deus hoje respondeu tudo aquilo que poderia estar no seu coração. Eu creio que Ele vai continuar falando através do estudo de hoje. Eu vou pedir agora, para o nosso mestre André, ele está orando. O senhor pode orar por nós, por cada um que esteve conosco, para Deus possa continuar falando através desse estudo. Vamos orar. Pai, agradecemos a Ti por mais essas 4 aulas que tivemos com a Sua palavra, Senhor. Que o Senhor abençoe seus filhos que acompanharam, aqueles que vão acompanhar em algum momento esses vídeos que ficarão gravados. Senhor, que o Senhor abençoe poderosamente e que o Teu Espírito Santo venha falar aquilo que nós não conseguimos expressar aqui. O Teu Espírito Santo venha tirar todas as dúvidas necessárias. Abençoe e direcione cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus. Amém. Abraços.